Boa noite a todos que vieram nessa noite não tão fria assim, né? Ontem eu acho que estava bem mais frio, até a casa do Consolador Prometido, tanto encarnados como desencarnados que aqui estão e vieram na noite de hoje, né? Que sempre sejam bem-vindos a essa abençoada casa. E antes da gente fazer a leitura da harmonização, nós temos um recado. A casa está fazendo um risoto beneficente dia 20/7 desse ano, lógico, né? O risoto será feito na rua Erli de Almeida Lima, 464, em Camobi. Ali, quem não sabe onde que é a rua dos bombeiros, onde está a Brigada Militar. Tem ali, tem um pavilhão onde tem a igreja luterana, e naquele pavilhão que vai ser feito o risoto. Né? Uma concha de risoto, R$ 15, galeto, 3 pedaços, R$ 15, maionese a porção, eu não sei se vai ser 400 gramas ou 500 gramas, olha, 500 gramas, R$ 10. Então, o galeto tem uma receita que já vem de família, né, seu Renato? O tempero, então convidamos a todos, né, que se quiserem nos ajudar a vender, a gente tem os bloquinhos. Então, antes da gente começar a palestra da Raíssa, a gente convida o seu Jorge para fazer uma leitura de harmonização. Meus amigos, boa noite. Então, do livro Pedi e Obtereis, de Carlos Abacelli, o Espírito Irmão José, ao encontro da fé. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas é que devem procurá-la. Se o fizerem, com sinceridade, a encontrarão. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 7. Muitos são os que vivem na terra, em expectativa do socorro celeste, sem que, no entanto, nada façam para obtê-lo. Contam-se aos milhares os que cruzam os braços, esperando pela intercessão divina. Mas se Deus, que os colocou no mundo, tivesse a obrigação de lhes suprir todas as necessidades. Equivocam-se, porém, os que assim se posicionam. Que pai tudo facilitaria para o filho, impedindo o seu crescimento no suor que deve verter em seu próprio benefício? A semente, para germinar, carece, com base no esforço que lhe diz respeito, romper o envoltório em que se encarcera. A fonte não alcançaria o rio, caso não se dispusesse a sair da nascente. Tudo obedece à invariável dinâmica em que a própria vida em si se estrutura. A fé é uma conquista individual, fruto da maturação psíquica do ser que finalmente logrou subir a níveis mais altos de entendimento. Os tesouros espirituais devem ser procurados com maior determinação com que o homem, por exemplo, lança-se à tarefa do enriquecimento material, locupletando-se dos bens transitórios da existência. A fé jamais se interessará pelos indiferentes e comodistas, pelos que não se dispõem a caminhar ao seu encontro, tomando a iniciativa do primeiro passo. As curas realizadas por Jesus alicerçavam-se na fé de quantos foram tocados por suas mãos e suas palavras, sendo que no episódio da mulher hemorrágica, partiu dela a iniciativa de tocar suas vestes, ficando instantaneamente curada. Que o homem, pois, não guarde por manifestações retumbantes
que o homem, pois, não aguarde por manifestações retumbantes do mundo espiritual, com a finalidade de crer que a vida continua. Todas as manifestações capazes de induzi-lo à fé duradoura deverão acontecer em seu mundo íntimo. Que possamos fechar nossos olhos físicos, se assim o desejarmos, para que melhor possamos sentir os trabalhadores do mundo espiritual nessa abençoada casa. Pai de infinita bondade, amado Mestre, queridos mentores dessa casa, como eternos pedintes, Pai, pedimos um amparo nesta noite de hoje, que os irmãos que aqui vieram, tanto desencarnados e encarnados, possam encontrar tudo aquilo que aqui vieram buscar. Pedimos ainda, Pai, em favor da nossa querida palestrante, que ela possa, na noite de hoje, ser amparada ou intuída para bem transmitir aquilo que foi planejado durante a semana, durante os meses. Pai, que possamos, na noite de hoje, receber o amparo da espiritualidade para bem entender e compreender aquilo que for explanado. Pai amado, amado Mestre, só nos resta agradecer a bendita oportunidade de podermos aqui estar e assim, Pai, recordarmos das mensagens do nosso querido Mestre Jesus. Que assim seja. Então, hoje temos a grata satisfação, desligou, de apresentar a nossa irmã Raíssa, né? Por um bom tempo, a Casa do Consolador Prometido, ela funcionou na casa da Raíssa, da dona Romilda. Eu não sei quantos anos foram, mas foram bastante anos. 2? 2 anos? Ah, então não foram tantos assim, né? Uhum. E a Raíssa, ela é filha da casa, ela foi evangelizada aqui na Casa do Consolador Prometido pela nossa evangelizadora, a dona Iracema, certo? E a Cleonice, não me recordo o nome. Também. Como? A Irene. A Irene, isso. A Cleonice, eu não me recordo o nome dela, é Rick, eu acho. Comim, Cleonice Comim. Né? Então, Raíssa, o que é que a gente está tentando falar com tudo isso? Que seja bem-vinda à casa e sempre que assim o desejar. E também a gente pede que se sinta em casa, né? Lógico. Então, Raíssa, a palavra é tua. Com certeza. Muito obrigada, boa noite a todos. É uma alegria imensa estar de volta aqui em casa, né? Hoje iniciei meus estudos de evangelização, desde pequenininha. E hoje, para falar de um tema tão importante, tão bonito, como foi lida a mensagem da abertura, né? Que é a fé. A fé humana e a fé divina. Lá no livro Boa Nova, Humberto de Campos nos traz uma história que se chama O Testemunho a Tomé. E Humberto de Campos conta que Tomé era um dos apóstolos que mais se preocupava com ampliar as influências de Jesus entre os homens que eram mais importantes, considerados, né, mais importantes, os ricos e os poderosos. Então, Humberto descreve que não era raro. Frequentemente, Tomé insistia com Jesus para que ele atendesse às exigências dos fariseus, para que ele fizesse algum milagre, né, para se mostrar para os fariseus. E ele ficava observando Jesus, expulsava espírito, curava os doentes, mas todo mundo era pobre, todo mundo, né, era simples. Por que Jesus não fazia o mesmo com os ricos, com os poderosos, que aí ele ia converter os grandes daquela época? E um dia Jesus estava descansando em Dalmanuta
numa choupana de um velho pescador chamado Zacarias, e o discípulo vem inesperadamente e fala assim: Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam um sinal de vossa missão divina. Esses homens que estavam lá eram funcionários de Herodes, doutores, patrícios romanos. E aí Jesus fica em silêncio, como se estivesse examinando o pedido de Tomé, e pergunta com serenidade, mas com um tom doloroso. Eu imagino que ele devia ficar muito triste, né, gente? Porque ele era um Cristo, ele era um espírito que já havia chegado à perfeição. E Tomé estava preocupado em fazer com que ele se mostrasse para os grandes e poderosos da época, que eram muito menores do que ele espiritualmente. Então ele, meio triste, fala assim para Tomé: o que eles desejam de mim? E Tomé fala: querem conhecer-vos, mestre. E ele responde: não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago de nosso Pai. Então, Jesus não ia fazer nenhum milagre para impressionar ninguém, né? Não era o objetivo dele vir à Terra para impressionar os grandes. E aí Tomé insiste, fala para ele: mas o que será do evangelho do reino e de nós mesmos, sem o apoio dos influentes e prestigiosos? Imagina o Tomé perguntando isso para Jesus, né? Jesus devia ficar: meu Deus, não entendeu nada, né? O que será do evangelho sem o apoio dos grandes? Ele pergunta. Você acredita que a gente vai ter vitória sem o apoio dos que dominam o mundo? E aí Jesus deve ter respirado fundo, né, para responder, e fala assim: Tomé, Deus não exige que os homens o conheçam senão no santuário do perfeito conhecimento de si mesmos. Eu venho de meu Pai e tenho de ensinar as suas verdades divinas. Nunca reclamei dos meus discípulos as suas homenagens pessoais. Apenas tenho recomendado a todos que se amem reciprocamente através da vida. Julgas, então, que o evangelho do reino seja uma causa dos homens perecíveis? Se assim fosse, as nossas verdades seriam tão mesquinhas como as edificações precárias do mundo, destinadas à renovação pela morte nos eternos caminhos do tempo. Os patrícios romanos e os doutores de Jerusalém não terão de entregar a alma a Deus algum dia? Quem será desse modo o mais forte e poderoso? Deus, que é o Pai da sabedoria infinita, na eternidade da sua glória, ou um César romano, que terá de rolar do seu trono enfeitado de púrpura para o pó tenebroso da sepultura? Então, baseado nessa história, a gente vai analisar a fé. Onde nós depositamos a nossa fé? A fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. E a gente pode depositar a nossa crença em muitas coisas. Quando Tomé fala: acreditais na vitória sem o amparo das energias que dominam o mundo, onde Tomé está depositando a sua fé? A gente recebeu o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, devido à nossa cultura, nossa estrutura social, as influências que a gente sofre, a gente acaba esquecendo, nos distanciando desse mandamento e nos distanciando de Deus. E aí a gente pode depositar a nossa fé em muitas coisas. Tomé, quando vem até Jesus e fala: Senhor, numerosos homens de importância estão na localidade e desejam o sinal de vossa missão divina, ele está colocando mais fé nestes homens do que no próprio Cristo. Ele não tinha conseguido identificar que ali havia um espírito que já tinha terminado a sua caminhada evolutiva e colocou mais fé naqueles homens poderosos do que no Cristo que estava ali. E aí a gente traz uma diferença para o nosso contexto de vida entre admirar e se inspirar em alguém. Porque muitas vezes a gente coloca a nossa fé nas pessoas. Já perceberam que muitas vezes a gente coloca a nossa fé demais em um palestrante, em um médium? Só que existe uma diferença entre admirar, que é reconhecer o talento de alguém, e se inspirar. O que a gente tem que ter muito cuidado é com a idolatria, quando a gente coloca uma pessoa no lugar de Deus.
E era isso que Tomé estava fazendo. Ele queria que Jesus provasse para aqueles homens que ele era o Filho de Deus, quando, na verdade, Jesus vem ensinar apenas a amar. E no nosso dia a dia, por causa da nossa estrutura social mesmo, a gente idolatra pessoas. A gente coloca no topo autoridades, pessoas ricas, médios, palestrantes, ou pessoa que ocupa um cargo elevado. Só que quando a gente para pensar do ponto de vista espiritual, nós estamos todos no mesmo barco. Está todo mundo num mundo de provas e expiações. Numa vida a gente nasce pobre, noutra vida a gente nasce rico, numa vida a gente não estuda, na outra a gente estuda muito. E assim a gente vai passando as encarnações em várias experiências. E às vezes a gente deposita expectativas irreais sobre o outro. Eu lembro uma vez que tinha uma amiga que era muito fã de um palestrante espírita famoso. E aí ele se separou da mulher. E ela ficou chocada. Meu Deus, ele separou. Mas, gente, ele está no mesmo barco. Né? Por que o espírita não pode separar, não pode errar, não pode ter dificuldade na vida, né? E a gente se impede de evoluir com isso. Porque aí, enquanto eu estou me preocupando em ser perfeito, eu não consigo olhar aquilo que eu preciso melhorar. E aí a gente espera do outro Cristo, né? Estando todo mundo no mesmo barco, aprendendo no mundo de provas e expiações. Mas não é um problema a gente ter a fé no outro. O problema é quando a fé no outro se torna maior que a fé em Deus, como foi o caso de Tomé. Ele estava ali diante do Cristo e ainda assim queria que Jesus provasse para aqueles homens a sua grandeza. Ele acreditou que o evangelho não venceria se ele não provasse para os grandes do mundo a sua grandeza. E Jesus fez o quê? Chamou 12 pessoas completamente simples e a gente tem a mensagem do evangelho até hoje. Olha que planejamento espiritual que ele teve, né? Que planejamento espiritual de conseguir um homem junto de mais 12 levar uma palavra que persiste por muito tempo. Porque se não fosse algo realmente, né, verdadeiro, simplesmente ficaria esquecido, mas não ficou. Já passaram 2000 anos e a gente ainda está tentando entender, né, o que ele trouxe para a gente. Outro ponto que a gente pode colocar como prioridade na nossa fé são as manifestações. Lá na Revista Espírita, fala assim, Jornal de Estudos Psicológicos, 1861, em julho. Sobre a exploração do espiritismo. A produção de efeitos materiais excita mais a curiosidade do que toca o coração. Daí, nos médiuns com aptidão especial para tais efeitos, uma propensão para explorar essa curiosidade. Os que apenas recebem comunicações morais de uma ordem elevada têm uma instintiva repugnância por tudo quanto cheira a especulação desse gênero. Então, quantos exemplos a gente vê por aí de médiuns cobrando, né? Temos o grande exemplo aí do João de Deus, né? Que era um médium que fazia curas, recebia e movimentava quantas pessoas e estava ali vendendo essa manifestação. Quantas pessoas tomaram ele como Deus? Quantas pessoas realmente foram curadas ao estar lá, mas não curadas por ele, curadas pela própria fé? Porque Deus, ele vai fazer o que deve ser feito, né? Se a pessoa está ali com a sua fé, ela vai receber. Então, Deus é bom, né? Ele não vai impedir de receber, por mais que esteja tudo errado no entorno, né? Mas a gente vê como é perigoso a gente colocar uma fé demais na manifestação acima de Deus e não analisar essa manifestação. Então, é importante que a gente fale dentro dos centros espíritas que mediunidade não é um sinal de elevação espiritual. A mediunidade, ela sempre esteve presente na história da humanidade, desde muito tempo. Quando se falava antigamente nas pitonisas, então existia desde sempre mediunidade. E a gente confunde isso. E tem muita gente que fica até triste quando entra na mediúnica e não tem uma mediunidade ostensiva. Mas a mediunidade não é sinal de elevação espiritual. A nossa elevação é dada por quanto a gente ama, por quanto a gente modifica esse mundo que está ao nosso redor. E aí a gente acaba tendo essa tendência de endeusar o médium dentro da doutrina.
né? Que a gente tem que ter muito cuidado. Eu já caminhei muito, né? Minha mochilinha ali tem um monte de bandeirinha de tudo que é país. E tem vários centros espíritas que trabalham com médium principal, por exemplo. Né? Tem centro que quer dar até uma carteirinha, que eu sou o médium principal da casa. Isso não deve acontecer. O passista principal da casa. Né? São tudo questões que estão ligadas ao ego, a esse endeusamento. Porque, de novo, nós estamos todos no mesmo barco, todos em aprendizado. E aí, quando Jesus fala a Tomé, não é necessário que me vejam a mim, mas que sintam a verdade que trago do nosso Pai, ele está se colocando também abaixo de Deus. Ele está dizendo assim, ninguém precisa me ver. Sim, ele era o Cristo, mas as pessoas, ele estava ali para que as pessoas conseguissem sentir Deus. Porque o objetivo da religião é que a gente se reconecte com Deus. A palavra religião significa religar com Deus. Mas o problema não é a mediunidade, né, gente? A mediunidade é um negócio lindo que vem para a gente poder ter comunicação com o mundo espiritual. É algo que cada vez mais, quanto mais a gente evoluir, mais natural vai ficar a mediunidade, mais a gente vai conhecer sobre mediunidade e exercitar a mediunidade. O próprio Chico Xavier falava, né, que vai chegar um tempo em que a comunicação vai ser algo muito, muito tranquilo, muito natural, né? O problema é realmente a gente não a gente colocar essa manifestação acima da verdade divina, como Tomé fez. E Tomé tinha essa ingenuidade, né? Ele achava que se Jesus fizesse um milagre para esses homens, eles iam se converter na hora, mas na verdade aqueles homens orgulhosos iam ficar dizendo que Jesus era um charlatão, né? Um mágico, alguma coisa, iam arranjar alguma desculpa ali para descreditar o mestre. E por último, a gente pode ter fé demais em nós mesmos. Mas fé em nós mesmos é ruim, é bom. Existe uma fé em nós que a gente precisa para viver. É uma capacidade da gente visualizar, da gente acreditar nas nossas metas e nos nossos sonhos. Essa fé é uma fé que vai nos impulsionar, né? Um combustível para as nossas realizações. Mas a gente pode cair em uma fé de acreditar que nós somos melhores que Deus. E que atira a primeira pedra, né, que nunca levou a vida para um caminho muito ruim e depois teve que voltar para Deus e dizer, Jesus, o que eu faço? Né? Como que eu volto para a estrada com a minha caminhada? Porque é comum a gente tomar nossas decisões na correria e não inserir esse Deus dentro das nossas decisões. É comum a gente achar, né, que está no comando de tudo, e aí quando a gente perde o comando, a gente olha para Deus, Deus, me ajuda, né? Me ajuda a colocar de volta no trilho. E um exemplo muito interessante disso é o Judas, porque Judas, ele estava ali do lado de Jesus. Ele acompanhou, pensem em vocês, né? Jesus curava as pessoas, falava de amor, tinha uma conduta completamente diferente com todo mundo. Ver Jesus andando sobre as águas, né? Era fenômeno atrás de fenômeno. E Judas olha para Jesus e fala: Jesus é muito simples, simples demais. A gente tem que fazer uma coisa grandiosa. Aquela ideia, né? A ideia de Jerico que ele teve. Vamos fazer uma coisa grandiosa, vamos inovar, né? E aí o que ele faz? Ele tenta acelerar o processo. Ele fala assim: se Jesus foi preso, ele vai fazer algum fenômeno incrível para se soltar, e aí todo mundo vai ter que, né, se ajoelhar aos pés dele, porque vão perceber que ele, sim, é o mestre. Mas o que acontece? Jesus se deixa ser preso e se deixa ser crucificado. E aí a gente para pensar que havia um planejamento reencarnatório. Cada um de nós que reencarna tem um plano. E ninguém coloca coisa ruim nesse plano. Então, alguns se perguntam, né? Será que Judas tinha planejado trair Jesus? Não. Quem é que faz plano ruim, né, gente? A gente pode fazer uma avaliação do risco, né? Comecei uma construção do centro espírita. Tem um risco, né, de não ter dinheiro, tem um risco de dar problema na construção. É avaliação de risco. Mas planejamento é só coisa boa. Então, ele não planejou trair Jesus.
Foi algo que aconteceu pela tendência que ele tinha. E aí, quando a gente pensa no nosso planejamento reencarnatório, o que será que a gente escreveu nesse planejamento? Quantos desvios será que a gente teve do planejamento? Não é fácil, né, seguir uma vida num planejamento que a gente não consegue nem ter acesso, né? Porque uma coisa é um projeto de uma casa que tem ali no papel bonitinho o que tem que fazer, mas na nossa vida a gente não tem acesso. Então, o que a gente pode fazer é orar, sentir no coração e colocar Deus nessa equação. Perguntar para Deus, para onde eu vou? Deus, me mostra o caminho. Me dê um direcionamento. Sentir no coração a paz num caminho certo. Porque quando a gente está indo para um caminho errado, tem uma coisinha ali que não bate, mas a gente escolhe não escutar, né? A gente vai com Deus, né? Sem Deus, na verdade, vai sem Deus. E aí, esse é o esquecimento, né, de que tem um Deus nos cuidando, nos olhando. Cada um de nós tem um mentor espiritual, um anjo da guarda, que está pronto ali para nos inspirar. A gente vai receber a resposta ou através de um livro, através de uma palestra, ou através de algum colega que conversa, de um amigo, ou alguns, né, que têm a possibilidade mediúnica, vai realmente enxergar o mentor, ouvir o mentor. E Judas, ele poderia ter tido essa humildade de conversar com Jesus. Imagina se ele chegasse para Jesus e falasse assim: mestre, eu estou com um plano em mente. Eu estou pensando em entregar o Senhor para os soldados, e aí o Senhor pode fazer um milagre gigante, se soltar, e aí todo mundo vai se dobrar ao Senhor. Se ele tivesse falado isso para Jesus, Jesus já ia ter cortado ali, né? Já não ia ter todo esse problema que teve, porque depois ele se arrependeu, suicidou-se. Então, olha quanta coisa, né, que aconteceu devido a ele não ter colocado Deus nessa jogada. Então, essa fé prejudicial em nós mesmos é uma fé que todo mundo já teve, está tendo ou vai ter, de não colocar Deus na equação da nossa vida. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao tempo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Meu irmão, ouve o teu coração em cada prece. Meu irmão, Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Meu irmão, com a força eterna da consolação, compreenderás a dor que te domina, meu irmão, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. La la ya, la la ya, la ya. Meu irmão,
sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve ao tempo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre deslumbrado. Meu irmão, ouve o teu coração em cada prece. Meu irmão, Deus responde em ti mesmo e te esclarece. Meu irmão, com a força eterna da consolação, compreenderás a dor que te domina, meu irmão, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. La la ya, la la ya. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, nós temos um capítulo sobre a fé. A fé transporta montanhas. E fala sobre a fé humana e a fé divina. E o Espírito Protetor diz assim: a fé é humana ou divina conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. A maneira com que a gente conduz a nossa existência, a gente vai caminhando para uma fé mais humana ou para uma fé mais divina. Só que aqui na Terra a gente tem uma visão muito limitada. A gente enxerga o corpo, a gente enxerga as exterioridades, e é natural que a gente se preocupe mais com o externo do que com o interno. Eu sempre faço o exercício com as pessoas de imaginem como seria a Terra se nós conseguíssemos ler os pensamentos de todo mundo. Ia ser caótico, né, gente? Muito caótico. Então, nós ainda vivemos num mundo bastante voltado para o exterior. Só que no plano espiritual é diferente. Quando a gente se despe desse corpo, a gente consegue ver a energia, a gente se aproxima por vibração, e é essa vibração que vai determinar as nossas conexões. Então não existe um céu, não existe um inferno. O céu está dentro da nossa mente, o inferno também. Se a gente vive uma vida inteira sentindo raiva, ódio, rancor, violência, brigando, é natural que quando a gente chegue na espiritualidade, a gente vá se aproximar de irmãos espirituais que estejam nessa mesma vibração. E vários irmãos nessa vibração vai se tornar o quê? Um inferno, né? Um umbral que nós chamamos no espiritismo. Mas da mesma forma, quanto mais a gente exercita a nossa paciência, quanto mais a gente tenta externar o nosso amor, mais a gente vai conseguindo ascender em vibração e também se aproximar desses bons espíritos que estão nos cuidando, nos intuindo. Então, quando a gente cria uma fé que é mais voltada para as exterioridades, diante dos nossos problemas, essa fé rui. Se a gente cria uma relação de exterioridade com Deus, por exemplo, eu vou no centro espírita segunda, quarta e sexta, então nada de ruim pode acontecer comigo, né? É uma relação exterior com Deus.
E aí, quando acontece alguma coisa ruim, a pessoa vai parar e dizer, mas Deus, eu vou no centro espírita segunda, quarta e sexta. Por que isso está acontecendo comigo? Né? Por que está tendo dificuldades na minha vida? Então, é uma relação de pagar, né? Pagando, Deus está pagando por alguma coisa. Mas o Espiritismo vem nos explicar o porquê das dificuldades na nossa vida. Lá mesmo no Evangelho fala que ou a gente tem algumas dificuldades que são nossas próprias más decisões, e o Espiritismo vem nos dizer que a gente vem com algumas provas determinadas por nós mesmos na espiritualidade. A gente escolhe algumas dificuldades. Mas que quando a gente chega aqui, a gente adiciona mais umas 500, que foi de mais escolhas nossas durante a nossa existência. Então, se eu fumar demais e tiver um problema no pulmão, não estava no planejamento reencarnatório, mas foi uma escolha que eu tomei, que pode trazer uma dificuldade para mim. Né? Se eu trabalhar muito, trabalhar, não me importar com mais nada, tiver um infarto, foi uma escolha minha, foi uma falta de equilíbrio que eu tive. Então, algumas más decisões nossas nos levam a ter problemas, dores, aflições nessa existência. E da mesma forma, decisões internas. Se eu fico sentindo muito ódio, se eu fico sentindo muita raiva, Joana de Ângeles vai nos falar que as nossas emoções são gatilhos para trazer problemas físicos. Então, eu vou gerar alguma coisa de acordo com a minha vibração também. E tem problemas que não são explicados nessa vida. Tem problemas que a gente traz de questões passadas. A gente escolhe lá na espiritualidade algumas provas por questões passadas que a gente viveu mesmo. Então, muitas vezes as pessoas querem lembrar da vida passada, né? E querem uma expectativa de, quem sabe eu fui rainha da França, né? Quem sabe eu fui um rei, alguma coisa boa. Mas pode ser que veja alguma coisa muito ruim no passado, né? Então, Deus, ele já nos dá esse véu do esquecimento como uma proteção, porque a gente não conseguiria lidar com o que está de ruim no passado, né? Imagina lembrar que algum familiar, alguém próximo, fez algum mal para a gente, seria muito complicado lidar com isso. Então, por isso que Deus deixa encoberto as nossas vidas passadas. Mas então, o que seria essa fé divina? Nós falamos, né, da fé humana, que ela se assenta nas exterioridades, mas o que seria a fé divina? Essa fé que consegue amar a Deus sobre todas as coisas, colocar Deus acima de todas as coisas. E lá em João é dito, felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. E tem uma historinha em João que fala que um centurião, que é um soldado, né, como se fosse um capitão, um militar de alto escalão, vai pedir ajuda a Jesus em Cafarnaum. Só que esse homem é um romano. Então, imagine, né, se hoje a gente já tem bastante hierarquia militar, imagina como que era ser um soldado romano há 2000 anos. Então, para ele vir pedir ajuda para um judeu, era um ato de humildade muito grande já. Ele já estava quebrando ali com muitas estruturas sociais. E ele vai pedir ajuda a Jesus. E fala assim, Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus diz assim, eu vou lá curá-lo. Jesus diz, eu vou na sua casa para curar o seu servo. E o centurião fala, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Olha só, um centurião romano falando, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Eu digo a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Digo ao meu servo faça isso e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus se admirou e disse, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel alguém com tamanha fé. Então, um homem, né, que não convivia com Jesus, que tinha ouvido falar dele. É diferente do Tomé, que estava ali do lado, né, vendo tudo para o Tomé ver para crer mesmo, né? Estava vendo tudo e ainda queria mais prova, né? Ele não convivia com Jesus, ele ouviu falar, mas o que aconteceu com ele? Ele sentiu a presença espiritual, né? Ele sentiu a presença espiritual de Jesus e disse,
não precisa nem ir na minha casa. Eu sei que se você quiser, você cura daqui mesmo. Olha o tamanho da fé dele, né? Olha o tamanho do reconhecimento. A gente, às vezes, tem alguma palestra que é mais longa no centro, né? E aí a gente faz um passe coletivo. Tem gente que não gosta do passe coletivo porque acha que não vai receber, mas vai receber. Olha a fé do centurião, não precisa ir, né, até a casa dele. Vai receber. Onde você estiver, vai receber. Essa é a fé divina, aquele que não precisa ver para crer. E aí, o espírito protetor fala assim, repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam de prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, olha que legal, né? Eu entrei aqui no estudo do pessoal, o pessoal estava estudando desdobramento ali, né? Ainda para a gente é algo que não é comum, né? Eu achei muito legal, porque não é comum a gente ter esse estudo sobre desdobramento, é algo que parece que é um tabu conversar sobre esses fenômenos. Mas são faculdades humanas, né? São faculdades naturais que cada vez mais vão se desenvolvendo. Cada vez mais vai ser natural a mediunidade. E que bom que a gente possa desenvolver isso educando, né, em conjunto, estudando em conjunto. Então, essa é a fé em nós mesmos que a gente precisa ter, de conhecer que nós temos muitos potenciais e Deus nos cria para sermos co-criadores, para a gente fazer muito, né? E nos é dito que o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura, produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Então, Jesus curava, né, porque já tinha essa fé dominada, essa comunhão com Deus completa. E por isso conseguia dominar esse magnetismo. E todos nós temos, né, todos nós fomos dotados dessa capacidade. E quanto mais a gente faz essa busca de nos alinharmos com a vontade de Deus, mais a gente consegue desenvolver essas faculdades. E Jesus mesmo disse, né? Vós sois deuses. E aí, é uma pergunta que eu coloquei aqui, né? Será que a gente consegue chegar nessa fé que cura? Será que a gente consegue curar como Pedro curou? Às vezes as pessoas pensam, nossa, mas eu já errei tanto na vida, será que eu consigo, né, agora fazer alguma coisa, dar um passo, entrar na religião? E eu trago a história de Pedro porque Pedro é uma figura muito singular. Pedro, ele era muito intempestivo. Então, quando Jesus ele é preso, ele pega uma faca e corta a orelha de um soldado, para ter noção, né, do quanto ele era bravo. Ele era muito bravo. Ele corta a orelha do soldado. Mas esse mesmo Pedro, nessa vida, que cortou a orelha de um soldado, fazendo uma transformação interior gigante, né? Quando ele parou para se olhar, eu acho que ele teve vários baques, né? O próprio momento em que ele nega Jesus, que quando Jesus vem antes da crucificação e quer lavar os pés de todo mundo, ele já fica assim, não, meu pé não, né? Não vai lavar meus pés, eu sou diferente. Aí depois Jesus fala, olha, se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Aí ele deixa lavar os pés. Aí depois ele fala assim, olha, eu estou pronto, né, para morrer pelo Senhor, estou aqui, ó, para o que der e vier, né? E Jesus olha para ele e diz, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E ele deve ter ficado chocado, né? Eu negar? Não, jamais, não vou, né? E não deu outra, né? Ele negou 3 vezes Jesus. Eu acho que para ele foi um baque muito grande, dele perceber a fragilidade, né? De que ele não estava realmente pronto para morrer. Mas talvez fosse o necessário para que depois esse mesmo Pedro conseguisse curar. Ele, após toda essa transformação interna, cura um homem manco de nascença na porta do templo. Todo mundo já conhecia o homem. Ele vem pedir esmola a Pedro e Pedro fala assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Olha que bonito, né? Alguém que é um homem completamente furioso acaba virando tão sensível a ponto de conseguir curar.
Então não é uma questão de tempo, a gente vê que não é uma questão de tempo, porque o mesmo homem que numa vida cortou a orelha conseguiu curar, né? Conseguiu se curar em primeiro lugar, porque a gente não tem como curar ninguém se a gente não se cura, né? Olhar para dentro, olhar para as nossas dores, para as nossas dificuldades, para então poder doar esse amor, esse carinho. É uma questão de sentimento, uma questão de vibração, né? De quanto eu estou me esforçando para domar as chagas da humanidade, que são o orgulho, o egoísmo e amar mais. E para encerrar, falando de fé de magnetismo, eu deixo, né, aquela dica: se você quer melhorar o seu magnetismo, né, dar um passo melhor, curar as pessoas, não se preocupe com exterioridades. Olhe para dentro de si. Então, a nossa maior preocupação deve ser amar mais. Como que eu posso amar mais o meu próximo? Mas eu só posso amar o próximo se eu amar a mim mesmo. Eu estou me amando, eu estou me cuidando, cuidando do meu corpo, do meu espírito. Como que eu posso ser mais caridoso? Será que eu tenho algum inimigo? Será que eu fiz mal a alguém? Como que eu posso me desculpar com aqueles inimigos? Como que eu melhoro essa minha conexão com Deus, essa minha conversa com Deus? Inserir Deus nas minhas decisões de vida? E assim conduzir a nossa vida de forma mais consciente de que nós somos um espírito imortal. E encerro com uma frase do Espírito Protetor que diz assim: o homem de bem, que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres da caridade e devotamento e da abnegação. Quiser falar primeiro, depois eu falo. Pode falar, se quiser. Quem souber, pode cantar junto. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desista, lá estou. Trago a esperança, sou amor. Aleluia, aleluia.
Aleluia, aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, 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 aleluia. Aí essa tua missão ainda não terminou, infelizmente. Como nós temos a casa está em construção ainda, aí como a Raíssa já falou, no passe coletivo, né? Então, se tu quiser fazer tocar do passe coletivo, quiser tocar violão, quiser fazer prece, fique bem à vontade. Então, o passe hoje será coletivo. A Raíssa que vai cantar, não sei, ou vai fazer a prece. Por gentileza, Raíssa, é contigo. Fechemos os nossos olhos, sentando confortavelmente, abrindo os nossos corações, a nossa mente, para sentir essas vibrações sutis de paz, de amor. Mestre amado, nosso amigo de todas as horas, pedimos que olhe por cada um de nós que está aqui, derramando o teu amor, que nos é fonte de paz, de direcionamento nessa caminhada. Que possamos ter fé, não essa fé baseada nas exterioridades, mas uma fé assentada na rocha, uma fé que não desmorona, uma fé nesse Deus que vive no coração de cada um de nós. Que essa fé nos fortaleça, nos dê a certeza de que todas as dificuldades passam e de que sim, nós fomos dotados com toda a capacidade para vencer os obstáculos e para brilhar a nossa luz. Para isso, estamos aqui, para vibrarmos amor, para sermos melhores a cada dia. Deus está aqui nesse momento, sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos.
Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Que assim seja. Raíssa, te agradecemos pela presença, né? Tá cedo ainda, a gente podia continuar ainda, né? Com mais uma música. Então, agradecemos a Raíssa, seja sempre bem-vinda à sua casa, né? Que ajudou a construir ao longo da tua jornada. E aqui sempre terá um espaço, né, para tua presença, para tuas palestras, enfim. Agradecemos a mensagem de hoje, né, e que possamos levar para os nossos lares essa mensagem e dividir com aqueles com os quais convivemos ou iremos encontrar durante a nossa noite. Pedimos aos nossos queridos desencarnados que aqui vieram na noite de hoje, que possam permanecer até amanhã, que nós teremos a reunião mediúnica. E aos encarnados, o nosso abraço, né, e que levem consigo a mensagem da Raíssa. Raíssa, obrigado.